Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Vieira e estou aqui para me apresentar. Sou um estudante autodidata de teologia e hoje eu quero trazer uma série de estudo com vocês. Juntamente participamos, né? Inclusive vocês podem deixar seus comentários abaixo. Eu sei que vou ser criticado por muitas pessoas porque esse assunto que vou tratar hoje vai de encontro com um sistema, mas eu vou tratar um em especial, né? Um que vai mexer com muita gente, né? Vamos dar uma olhada o que diz a Bíblia Sagrada aqui em Mateus capítulo 20. Vou ler com vocês. Vamos dar um jeito de colocar do lado aí para vocês acompanhar também, né? Parece que a maioria das pessoas pulam esses textos ou faz vista grossa ou fazem de conta que não entende, mas é muito interessante esse assunto. Mateus capítulo 20 e o versículo 20 a seguir. Bem fácil de memorizar para quem gosta de mnemotécnica bíblica, né? Aí vai uma dica para você. Mateus capítulo 20 e versículo 20. Não tem como esquecer. Aqui é o pedido da mãe de Tiago, né? A mãe de Tiago e de João, que eram os filhos de Zebedeu. Inclusive, esses dois discípulos de Jesus eram um dos discípulos mais chegados de Jesus. Em outras palavras, eram os discípulos preferidos de Jesus, né? Juntamente com Pedro. Eram esses três, Tiago, João e Pedro. Todos os queridos que estudam a Bíblia Sagrada sabem que onde Jesus estava, ali estavam os três juntos, né? Mas a mãe desses discípulos queria mais, né? Parece que não era só, parece que não estava bom ser só os discípulos preferidos de Jesus, né? Ela queria que quando os seus filhos estivessem na glória celestial, fosse a mais importante do que os demais, ou seja, que viesse ocupar um assento específico lá no céu, né? Ou seja, um governo específico, coisa parecida. Veja só o que diz o texto. Então, se chegando a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorou-o e pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, ou seja, Jesus perguntou: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus dois filhos se assente um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Como que responderam uma coisa que nem eles sabia, né? Não fazia nem ideia. Muitas pessoas respondem coisa que não sabem nem o que está respondendo, né? É esse caso aqui. Então ele lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então Jesus acabou respondendo, falou: ó, vocês dizem que vai beber, e de fato vão beber mesmo, né? Mas aqui o cálice que Jesus estava falando seria a agonia, perseguição, sofrimento, né? Era tudo isso. E realmente os primeiros discípulos foram martirizados, foram jogados na arena, no Coliseu, enfim, toda aquela história que vocês conhecem, né? Vê mais adiante aqui, ó. Ouvindo isto, os 10 indignaram-se com os dois irmãos. Então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores, ó, presta bem atenção nesse versículo 25, ó. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercitam autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse versículo é muito conhecido e muito tremendo. Eu quero dizer para vocês, meus queridos ouvintes e irmãos, né, que professam a mesma fé, esse versículo é tão claro, é tão nítido. E eu me pergunto, por que as pessoas não levam ao pé da letra? Por que as pessoas não entendem? Por que as pessoas não compreendem? Está todos os dias lendo esse texto nas igrejas, nas denominações, mas parece que estão cegos, parece que estão com os olhos vedados. Eu quero dizer sobre a questão do sistema de liderança governamental. Será que esse sistema foi colocado por Deus? Será que esse sistema foi instituído realmente por Deus? Alguns dizem, mas no céu tem hierarquia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jesus,
a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher. Ó, a hierarquia está aí, né? As pessoas vão dizer isso. Mas se você for reparar bem, não é nesse sentido que Deus estabeleceu hierarquias. As hierarquias que pertencem a Deus, as hierarquias celestiais, são autoridades espirituais, não tem nada a ver com como esse sistema dessa terra, como prefeito, governador, presidente, né? Pastores-presidente, né? Que negócio interessante, né? Parece que soa bem político essa expressão. Quando nós olhamos para o Gênesis, qual que era o propósito de Deus? Quando nós olhamos aqui em Romanos, capítulo 8, né, versículo 28 e 29. Mas o que mais pega aqui seria o 29. Né? O 28 é aquele versículo que todos conhecem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Tem uma tradução que diz decreto. Essa é minha mesmo, diz propósito, mas tem tradução que diz decreto. Mas o versículo que pega aqui, que eu quero expressar para vocês, é o 29, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui nós vemos aqui uma teologia sobre o propósito eterno. Talvez você nunca viu falar em propósito eterno. As pessoas estão mais familiarizadas com o plano de salvação, né? Que Deus enviou seu Filho, João 3,16. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí é uma teologia soteriológica, né? Referente ao sacrifício vicárico de Jesus, né? Salvírico. E isso aí é o que a gente conhece como plano de salvação, né? Mas na verdade o plano de salvação não é o primeiro propósito. O primeiro propósito de Deus não era esse. Esse foi como se fosse, caso o homem viesse cair, Deus quando criou o homem, falou assim, caso o homem venha pecar, nós vamos redimi-lo, né? É um plano B, no caso. O plano de salvação é o plano B. Não era a vontade de Deus que o homem caísse em pecado. Senão Deus estaria brincando com a humanidade. Deus não quer que a vontade de Deus é que ninguém se perca, né? Por isso que o sacrifício de Jesus foi um plano B, um plano alternativo. Agora, o propósito principal, o propósito primário, seria o propósito eterno, que é o quê? A igreja, a família de Deus. Quando eu estou falando igreja, eu não estou falando templo, não estou falando nome de denominação, ministério, não. Eu estou falando do corpo, estou falando da família. A igreja é a família de Deus. É a família de Cristo. Aqui Romanos 8 nós lemos, né? O qual nos predestinou a sermos, né, filhos de Deus. Falando de uma família. Inclusive a carta aos Efésios vai tratar com mais profundidade esse assunto, né? Esse assunto sobre a questão da família, do propósito eterno. Né? Então o propósito de Deus, na verdade, é que a igreja vivesse em família. Foi o primeiro propósito lá de Adão e Eva, quando ele fez o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher com o propósito de ser família. Dentro de um contexto de uma família, um não manda mais do que o outro. O marido não manda mais do que a mulher, nem a mulher manda mais do que o marido. Esse conceito aí que alguém vai dizer, não, foi o apóstolo Paulo que escreveu, né? 1 Coríntios capítulo 11, mas os historiadores e os críticos textual vão dizer que aquilo ali foi acrescido, que aquilo ali foi manipulado. Não que a carta não seja do apóstolo Paulo, mas ali um teólogo posterior, né, machista, colocou aquilo ali, né, para apoiar sua teologia machista, né? Por quê? No princípio, você pode olhar no princípio que o propósito de Deus era que a igreja vivesse em família, não por meio através de uma hierarquia de liderança, né, de governo, porque senão Jesus não falaria isso aqui em Mateus capítulo 20, versículo 20 a seguir. Né? Nós vemos, observando as escrituras, existe uma hierarquia espiritual dentro de uma família, mas não presidencial, como se o marido fosse o mestre, como se fosse o chefão, como se fosse o ministro. Não. Dentro de uma família, o esposo tem o seu papel, a esposa tem o seu papel, os filhos cumprem o seu papel, mas ninguém é maior do que ninguém. O homem não é maior do que a mulher, nem a mulher é maior do que o homem, nenhum é melhor do que o outro. Tanto que a mulher tem a mesma capacidade de raciocínio do homem, ou até mais. Alguns dizem que a mulher consegue raciocinar até mais, porque o seu cérebro é dividido em duas partes, né?
Eu não entendo de anatomia, mas é o que dizem, né? Veja assim, não há diferença no reino de Deus, não existe diferença entre homem e mulher. Mas da onde que criaram essa ideia de hierarquia? Da onde que tiraram? Isso aí que é um dos sistemas da grande Matrix, que foi desenvolvida ao longo da história. Alguns vão dizer, isso aí é resultado do ser humano, foi o homem que trouxe isso. Os cientistas vão falar isso, isso aí é resultado do ser humano. Mas quem é observador da palavra vai notar que isso aí tem influência satânica. Tem influência satânica. Na verdade, existe um agente por trás disso. Por quê? Como que a Bíblia não vai ter contradição? Como que Jesus vai falar algo numa parte e vai contradizer em outra? Por que muitos livros apócrifos foram tirados da Bíblia? Por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, entre outros. Porque trazia uma ideia de um cristianismo que não precisava de pastor, que não precisava de liderança. Eu falei, mas a igreja tinha pastor, não, mas o pastor que a igreja tinha não era como se compreende hoje. Um pastor naquela época se entendia como o irmão mais velho, aquele a quem recorria o conselho. Se estamos aqui entre família, todos nós somos irmãos, e tem um irmão mais velho, o irmão mais antigo, o mais experiente, a ele eu vou recorrer ao conselho. Ele é uma liderança mais espiritual para direcionar o conselho. Até por isso, a Bíblia diz, que os apóstolos se dedicavam à palavra, enquanto os diáconos se dedicavam na obra da piedade e outros se dedicavam em outros ministérios. Então, na verdade, um líder espiritual, a responsabilidade dele, na verdade, é conduzir o rebanho por meio de conselho, por meio da sabedoria da palavra. Não tem nada a ver com essa questão de presidir sobre a igreja como se ele fosse dono da igreja, como se fosse um presidente, um governo, como se fosse o dono da igreja. Isso aí é totalmente fora da palavra de Deus, totalmente do conceito bíblico, totalmente da doutrina e filosofia de Jesus. E isso também a turma fala, mas Israel, por exemplo, Israel teve líder, Davi foi o líder, os anciãos, não, mas isso aí a princípio não era a vontade de Deus. Observe que se Deus quisesse que Israel tivesse rei, o próprio Moisés seria rei. Já começava por Moisés, depois o próprio Josué também seria rei, o Juízes seria rei. Até Samuel também poderia ser rei. Por que Samuel não foi escolhido para ser rei? Porque não era a vontade de Deus que Israel tivesse rei. O conceito que Deus queria para Israel é que vivesse em família ou em tribos. A palavra tribo significa também família. E nas tribos existiam os anciãos. Os anciãos não era que eram dono do povo ou que era a autoridade hierárquica sobre o povo, mas eram como se fossem autoridades para dar conselho, autoridades para conduzir o povo, para resolver os problemas, para julgar a situação, como juízes. Mas, só que daí o povo de Israel começou a ver os reis, as nações, tinha rei, não, queremos rei, queremos rei, queremos rei. Aí foi onde que Deus permitiu que fosse escolhido Saul. Saul não deu certo, todos conhecem a história. E Deus falou, então, já que vocês querem rei, então eu vou pôr um rei segundo o meu coração. Daí colocou Davi. Mas Davi, mesmo sendo rei, ele percebeu o que significava ser rei dentro do contexto de Deus, dentro do propósito de Deus, não no contexto do povo, porque o povo via o rei como se fosse o dono do povo, como se fosse a autoridade hierárquica do povo, mas Davi não via dessa maneira. Davi ele entendia que ele era pastor do povo, mas não pastor nesse contexto em que o pessoal que é o dono da igreja, que é o mandante da igreja, pastor, inclusive a palavra pastor em hebraico é ri, ri lá em Salmo 23, lá aparece ri, que significa meu pastor, e também pode ser traduzido como meu cuidador ou meu alimentador. Quem estuda hebraico, eu não sou bom em hebraico, eu estudei algumas coisas, e a palavra pastor em hebraico pode ser traduzido como cuidador ou alimentador. Então Davi entendia perfeitamente o que significava ser pastor do povo de Israel, que era o cuidador do povo de Deus, que ele estava ali não para ser servido, mas para servir. Ele entendeu que o propósito dele era servir a Israel e não ser servido. Ele entendeu muito bem o propósito. Então o povo colocou ele como rei, denominou ele como rei, como governante. Mas ele do lado de cá, ele sabia que estava ali para servir o povo, não para ser servido.
Tanto que nós vemos várias experiências maravilhosas acerca de Davi, como no caso do jeito que ele acolheu o filho. Mas Davi sempre foi humilde. Focando agora no Novo Testamento. E como que fica o Novo Testamento? Como que fica a doutrina que Cristo trouxe para os apóstolos? Quando Jesus instituiu a sua igreja, observa que ele ensinou aqui no capítulo 20 de São Mateus, versículo 20, que entre irmãos não havia diferença nenhuma. Lá em São João, capítulo 13 também, quando ele lavou os pés dos discípulos, deu o maior exemplo, dizendo que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, dando exemplo para os apóstolos que um não tinha diferença nenhuma e nem do outro, eram todos iguais. Quando nós lemos em Atos, a Bíblia fala que todos tinham tudo em comum. Todos conhecem esse versículo, é o textuário do movimento pentecostal, Atos 2:42. Mas a Bíblia fala que todos tinham tudo em comum, e tudo em comum significa que o Pedro não era melhor do que o Tiago, nem o Tiago era maior do que Felipe, nem Felipe era melhor, por exemplo, que Estevão. Eram todos iguais, todos o mesmo peso, a mesma medida. Porém, a Bíblia fala que a igreja tinha por respeito os apóstolos, tinha por estima, ou seja, eles tinham uma reverência pelos apóstolos, porque os apóstolos andavam com Jesus. Mas os apóstolos sabiam que eles não tinham diferença nenhuma dos demais. O apóstolo não se achava melhor que os demais. Quando foram feito o conselho ali, o primeiro conselho de Jerusalém, né? Quando os apóstolos ali se reuniram ali na intenção de resolver aquele problema que estava acontecendo. Então ali ele estava sendo uma autoridade espiritual para conduzir o povo, estavam tratando aquela situação. Eles se reuniram ali na intenção de resolver aquela problemática, mas a ideia que as pessoas têm é que eles eram uma autoridade máxima, que eram os cabeça, que era... Na verdade, essa ideia surgiu do segundo, terceiro século, de Clemente de Roma para frente ali, que já começou ideias de centralizar poder. Mas quando nós observamos entre os apóstolos, não existia essa centralidade de poder. O apóstolo Paulo ele precisou exercer a sua autoridade por causa que a igreja teve que se organizar em comunidade, porque começou a entrar muitas filosofias do gnosticismo, começou a entrar na igreja muitas doutrinas erradas, até inclusive aquele mago, né, Simão Mago também introduziu muita heresia, segundo a história diz. Enfim, e quando começou a introduzir muitas heresias, a igreja começou a se separar, a igreja começou a se dissipar, começou a haver muita vertente da igreja como existe hoje. Há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, só que na América do Sul, por exemplo, já havia mais de 45 mil denominações. Hoje eu não faço nem ideia a estatística, né? Então não é um problema antigo já essa ramificação de ideias, ramificação de denominação, ramificação de doutrina, e naquele tempo também já estava acontecendo isso. Então quando começou a se introduzir várias doutrinas erradas dentro da igreja, os apóstolos teve que demonstrar autoridade. Não, aqui é assim, eu fui chamado para ser apóstolo. E os apóstolos começaram então a exercer sua autoridade por causa das falsas doutrinas, por causa dos falsos ensinos. Aí eles tiveram que demonstrar sua autoridade ali para que o evangelho de Cristo não fosse em vão. Mas ali no próprio livro de Gálatas você vê um exemplo de que os apóstolos não eram melhor um do que o outro. Agora eu te pergunto, meus queridos, Paulo era muito inferior a Cefas e era Barnabé, se fosse levar em consideração a hierarquia ministerial, se fosse levar nos dias de hoje, no contexto de hoje, quem que era Paulo perto de Barnabé? Paulo foi discipulado por Barnabé. Barnabé era um discípulo muito mais antigo, um apóstolo muito mais antigo do que Paulo. Tanto que foi Barnabé que estimulou Paulo às missões no começo, foi Barnabé que foi buscar Paulo lá em Tarsus. Enfim, e quem que era Cefas, discípulo de Jesus que andou 3 anos e meio com Jesus? Quem que era Paulo perto de Cefas? Alguns vão dizer, mas esse Cefas aqui não prova que era Pedro, podia ser o outro. Tudo bem, então vamos fazer de conta que seja outro apóstolo. Mas e Barnabé? Vai me dizer que é outro apóstolo? Mas eu entendo aqui que esse Cefas era o apóstolo Pedro, o apóstolo que andou com Jesus. E Paulo repreendendo o apóstolo Pedro? Paulo que era um discípulo novo, perto dos apóstolos, repreendendo ele. Por que Paulo fez isso? Porque os discípulos, ninguém era melhor do que ninguém. Um não era melhor do que o outro. Quando um errava, um chegava e corrigia, não importava quem fosse. Hoje, você tem coragem de chegar no seu pastor presidente, chamar ele a atenção do que ele tem feito? Não, porque existe aquela hierarquia, não, ele é autoridade, mas no tempo da igreja primitiva não existia isso.
né? Como que funcionava naquele tempo? Naquele tempo funcionava assim, as igrejas se reuniam em comunidades, nas casas, né? Se reuniam nas casas, eram escolhidos anciões para cuidar do povo. Mas o que era ancião? Era o presidente daquela congregação? Era o pastor presidente? Não, os anciãos era como se fossem irmãos mais velhos, a qual era dada a responsabilidade de aconselhar o povo, de conduzir o povo. Isso que é autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é como se tivesse poder sobre o povo. Está até escrito, se não me engano, esqueci de marcar isso, depois eu posso pôr do lado ali, que Paulo, ao instituir, por exemplo, um bispo, ele fala assim, ó, quem deseja psicopado, excelente coisa deseja. Não como que tendo autoridade sobre o rebanho. Não é para ter autoridade sobre o rebanho como se fosse dono do rebanho. O episcopado, a palavra episcopado significa auxiliar dos apóstolos. Pode dizer, eu sou da CCB, é ancião. Eu sou lá da igreja do Valdomiro Santiago, lá é bispo, ou de Macedo, né? Bispo. Eu sou da igreja presbiteriana, lá é presbítero. É a mesma coisa, não vai mudar nada. E todos também são pastores, também não vai mudar nada. O presbítero é o mesmo pastor, é o mesmo bispo, é o mesmo ancião. Por causa que naquele tempo todos eles tinham o mesmo ministério, naquele tempo todos faziam a mesma coisa, que era administrar o conselho, administrar a palavra. Essa hierarquia foi sendo montada no 2º e 3º século e consolidou no 4º século, na época de Constantino. Aí foi os bispos, que seriam os pastores mais chegados do imperador, os bispos lá de Roma, acabou exercendo autoridade sobre os presbíteros e, por conseguinte, sobre os anciãos. Mas aqueles que estavam esparramados, mesmo utilizando o termo ancião, sabia que os bispos eram superior a eles, era superior aos presbíteros e ao ancião. Mas a etimologia da palavra no início ali, em Atos dos Apóstolos, não fazia diferença. Bispo, presbítero, ancião, a etimologia era a mesma, significava ajudante dos apóstolos. Mas eu creio que conseguiram ter um entendimento de que o propósito de Deus seria que a igreja vivesse em família, e que as autoridades espiritual da igreja não tem nada a ver com presidência, mas sim o irmão mais velho que recorre ao conselho, o irmão mais velho que está ali para auxiliar aqueles que estão chegando, os novos discípulos, né? É isso que significa ser um líder espiritual. Mas tudo que eu falei agora, né, sobre todos esses assuntos, é nada mais, nada menos do que um dos sistemas que veio lá de fora, veio do mundo, veio da grande Babilônia, né? Veio do mundo e acabou adentrando na igreja, começando lá da pré-história, lá do tempo de Israel, e acabou se introduzindo nos dias atuais. Mas é isso aí, meus queridos, eu creio que foi proveitoso esse estudo e eu quero que você deixe aí seu like, se inscreva, porque nós vamos continuar falando sobre esses assuntos bastante polêmico, né? Mas ao meu ver é assim que funciona, ao meu ver é isso que eu entendo pelas escrituras, baseado nisso que a gente acabou de ler. Mas pesquise mais e deixa aí seus comentários, eu te agradeço, um abraço, até mais.